Oh, Jesus. Tivemos uma reunião pela manhã tão poderosa, com tanta presença de Deus. Eu tenho certeza que isso vai se estender hoje à noite também sobre nós. Eu quero compartilhar algo com vocês hoje à noite, que eu recebi do céu quando eu tinha 12 anos de idade. Uma palavra que eu recebi aos 12 anos de idade, uma direção de Deus, onde Deus falou comigo numa oração e eu tinha 12 anos. Eu queria pedir a vocês agora, a gente vai começar a palavra. Queria pedir que toda a movimentação aí no salão fosse cessando, tá bom? Nós estamos num ano, irmãos, de transbordante colheita. Você crê nisso sobre a sua vida? Eu acredito que o nosso Deus, Ele é sempre intencional quando Ele direciona a gente. Nosso Deus, Ele tem uma intenção tão poderosa neste ano, porque Deus tem um propósito para cada um de nós, não só de nos abençoar, mas de nos ensinar a vivermos uma vida diferente. Quando você tem uma palavra profética de um ano sobre a sua vida, você precisa compreender que a palavra profética não é só para te trazer bênção para aquele ano, mas a palavra profética é para te ensinar a estabelecer um princípio, aprender princípios para que os próximos anos da sua vida também tenham a bênção que este ano gerou em você. Então entenda isso. Este ano está gerando um degrau na sua maturidade espiritual. O próximo ano vai gerar mais uma maturidade e assim por diante, até que você chegue a ser uma pessoa madura, firme, abundante, completamente abundante na fé. É interessante, este princípio, como eu disse a vocês, quando eu tinha cerca de 12 anos, eu sou filho de um casal de agricultores. Meus pais vieram da roça mesmo, do interior do Paraná, para Curitiba, pessoas simples, pessoas que, o meu pai terminou o seu segundo grau com quase 40 anos de idade. Minha mãe, ela tem dificuldade talvez até para, vou dizer assim, desenhar o próprio nome, porque ela estudou, eu acredito que só o primeiro ou a segunda série do chamado Mobral de antigamente, primeira ou segunda série, uma senhora que já tem 71 anos de idade, tem dificuldade de escrever alguma coisa, sempre foi assim a vida toda. E chegou uma fase da minha vida onde eu, na presença de Deus, o Senhor me disse algo, onde Ele disse assim: olha, seus pais já fizeram por você aquilo que a mente deles alcançava fazer. Agora você precisa entender algo, você precisa pensar à sua frente, porque aquilo que eu tenho para você é muito maior do que você imagina. E sabe, é por isso que eu queria conversar com você sobre este tema hoje à noite. Cadê o tema? Quem transborda, pensa além do agora. Quem transborda, pensa além do agora. Eu queria que você dissesse para quem está ao seu lado: pense à sua frente. Fala para ele: pense à sua frente. Pense à sua frente. E a palavra de Deus, ela é um manual tão precioso para a nossa vida. E eu queria que você abrisse lá em Provérbios capítulo 14, verso 8. E é tão interessante o livro de Provérbios, irmãos, porque o livro de Provérbios, às vezes, ele tem lições tão maravilhosas. E se eu fosse você, quando lesse o livro de Provérbios novamente, não leia um versículo inteiro, leia a metade dele e reflita. E depois leia a outra metade. Porque às vezes na metade de um versículo tem tanta preciosidade, tem tanta presença, tem tanto ensinamento. E às vezes a gente vai passando de um para o outro sem entender o que a Bíblia está dizendo. E nós vamos pautar a palavra de hoje à noite nesse texto. Provérbios capítulo 14, verso 8, a parte A. Eu queria que você lesse comigo. Vamos lá. A sabedoria do prudente é entender. Queria só as irmãs lendo. Vamos lá, irmãs. Só os homens, vamos lá. A sabedoria. Essas mulheres é melhor, viu? Então vamos todos juntos agora, vamos lá? A sabedoria. Vamos orar? Senhor, nos ajuda a entender o caminho que está à nossa frente. Em nome de Jesus, eu coloco esta palavra, lida esta porção da Escritura. Deus, que o Senhor revele, ministre, abençoe, nos traga entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer. Pai, que caia por terra toda distração, que caia por terra todo pensamento que se levante altivo contra a manifestação da revelação do Senhor nos corações. Nos batiza com entendimento hoje à noite, em nome de Jesus. Irmãos, quantos de vocês aqui gostam de jogar xadrez? Deixa eu ver.
Quem aqui gosta de jogar xadrez? Eita, tá coalhado o negócio aqui. Um monte de gente gosta de jogar xadrez, né? Dizem que quem joga xadrez é mais inteligente que os outros, vocês sabiam? Eu não sei se é verdade, né? Mas como eu não jogo, eu acho que eu não tô nesse time aí, não. Dos mais inteligentes, assim, né? Mas, glória a Deus. Quem sabe eu aprendo ainda. Apesar de eu não ser um jogador de xadrez, e estamos falando do xadrez, está aqui na nossa tela, justamente porque eu acho que tem tudo a ver com a palavra de hoje. Apesar de eu não ser um jogador, eu sei como o jogo funciona. E é interessante o jogo de xadrez, porque cada peça, cada movimento que é dado por quem está jogando, não é uma coisa isolada, não é uma coisa aleatória de qualquer jeito. Um bom jogador de xadrez, ele não pensa apenas na jogada imediata. Um bom jogador de xadrez é aquele que ele visualiza 2, 3 e até mais jogadas à sua frente. É interessante isso. O jogador de xadrez, ele antecipa as respostas do seu adversário. Ele não só olha, olhando o Samuel aqui, o Samuel é expert em xadrez, né? Ele antecipa aquilo que o seu adversário vai fazer, além de pensar naquilo que ele mesmo vai fazer. É tão precioso isso, porque o jogador de xadrez, ele antecipa os desafios que virão. É glorioso, gente, olhar alguém jogando assim, ver ele analisando, né? 2 pessoas, se um bom jogador vai jogar com alguém que não sabe jogar, com 3 jogadas ele matou a partida. Mas quando você vê 2 jogadores bons jogando, você vê que tem muita análise, tem muito estudo, e é uma partida demorada, mas cada decisão tomada pelo jogador de xadrez é uma decisão que está conduzindo ele a um objetivo maior, que é ganhar a partida. É interessante. E por que eu estou falando sobre o jogo de xadrez? Porque o jogo de xadrez é muito diferente do jogo de damas. Quem aqui já jogou dama na vida, irmão? Todo mundo já jogou uma daminha, né? É ou não é? E sabe, quando a gente joga dama, a dama é um jogo que ele é muito diferente do jogo de xadrez. Porque o jogo de dama é um jogo mais linear, é um jogo previsível. Você já sabe onde vai dar aquele negócio. É muito fácil de jogar dama. É muito fácil de ganhar de alguém na dama também, porque os movimentos são previsíveis. E a nossa vida prática, na prática, a nossa vida se parece muito com o jogo de xadrez. A nossa vida não é um joguinho de damas, a nossa vida é um jogo de xadrez. E por quê? Porque a nossa vida vai exigir que enxerguemos além de nós. A nossa vida vai exigir que pensemos à nossa frente. A nossa vida vai exigir de nós que a gente pense anos à nossa frente. Quem caminha comigo, né? Quem caminha comigo sabe disso. A nossa vida, ela precisa, gente, ela vai exigir além do agora. E quem transborda, quem quer transbordar, precisa entender esse princípio hoje à noite. Que o transbordo na sua vida, ele vem além do que aquilo que você está vendo no momento. Porque é tão precioso, quem caminha comigo sabe, já ouviu essa frase com certeza. Quem caminha mais de perto sabe, eu sempre digo isso. Sempre esteja 2 ou 3 passos à frente. Eu sempre digo isso. Sempre esteja 2 passos à frente. Sempre seja intencional nisso. E sabe, nós não podemos viver, gente, apenas o hoje, apenas o agora. E por que a gente não pode fazer isso? Porque a gente precisa considerar o impacto das nossas decisões de hoje no nosso amanhã. As nossas decisões, irmãos, as escolhas que nós fazemos hoje, elas não são neutras. As escolhas e decisões que tomamos hoje são sementes que vão germinar o nosso futuro. E é por isso que você precisa compreender por que é importante aprender a pensar à nossa frente, a pensar à sua frente, a pensar além desse tempo. E é tão importante e é tão precioso isso. Vou te dar um descanso, Carlos. Vou te dar um descanso. Pode sentar lá, fica à vontade. O senhor quer dar uma direção aqui? Sabe por que é tão importante isso? Porque Jesus um dia ensinou esse respeito. Jesus falou sobre isso, Lucas capítulo 14, versos 28 a 30, Jesus estava numa multidão e ele ensinou sobre isso, a importância de fazer isso. E olha o que Jesus ensinou. Sabe o que ele estava dizendo? Vamos ler comigo? Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Queridos, irmãos, se para construir uma coisa
para construir uma torre, para fazer uma edificação. Jesus falou algo tão importante. Jesus colocou um princípio, ele disse, você vai construir, fazer uma edificação. Jesus ensinou que era necessário você ter cautela, era necessário você calcular os impactos daquilo que você estava precisando fazer, era necessário você avaliar os recursos que você tinha, ter o planejamento necessário. Se Jesus falou tudo isso a respeito de construir algo, não imagina quanto mais para construir uma vida, para construir uma família, para construir uma carreira, para construir um ministério. É necessário pensar além do nosso tempo. É necessário pensar além do agora. Para construir a sua família, você precisa pensar à frente dela. Para ter uma carreira de sucesso, você precisa pensar à frente dela. Para ter um ministério de sucesso, você precisa pensar além do agora. Você precisa pensar à sua frente. Querido, Deus, Ele te ama tanto, que Ele não quer te dar apenas 1 ano de transbordante colheita. Ele quer te dar uma vida inteira de transbordante colheita. É importante você entender, uma das coisas que te torna transbordante é quando você aprende a pensar à frente. Uma coisa que te torna transbordante é quando você aprende a ver além do agora. Eu queria que você virasse para alguém que está ao seu lado e falasse assim, pensa além do agora, irmão. Pensa além do agora, pensa além do agora. A Bíblia mostra muitos homens e mulheres de Deus que pensaram além do seu presente, que pensaram além dos seus dias. Mas ela também mostra muitos homens e mulheres que também não pensaram, só pensaram no agora. E eu preciso que você redobre a sua atenção. Quando você olha ícones da palavra de Deus como Abraão, pensou além dos seus dias. Noé pensou além dos seus dias. Eu não vou estar citando tantos assim, mas os resultados da vida a gente precisa compreender. Por que é importante pensar além do agora? Porque os resultados da nossa vida, eles não acontecem num passe de mágica, eles são construídos. Preste atenção, seu casamento é construído, sua carreira é construída, a criação dos seus filhos é construída, o seu chamado é construído, suas emoções são construídas. Elas não vêm prontas. E quando eu olho para isso, eu olhei para a vida de José, quando eu olho para a vida dele, ele foi um homem que entendeu a importância de pensar à frente dele. Nós estivemos no Egito este ano, e gente, quão maravilhoso é, se você entender o que José fez, a gente não tem tempo de explicar, mas José impactou a vida da nação egípcia, a vida da terra, porque ele pensou à sua frente. Você conhece a história de José, eu não quero ser prolixo nisso aqui, mas José foi um homem que lá na casa de Potifar, já escravo, era alguém que pensava à sua frente, é alguém que aproveitou o agora para aprender idiomas, para aprender administração, para aprender a gerenciar, comprar, vender, exportar, importar. José aprendeu tudo isso, e José foi preso injustamente, você conhece a história, e enquanto ele estava no cárcere, o homem mais poderoso da terra na época, o faraó, ele teve um sonho. E o sonho, diz a história, que Faraó sonhou com algumas coisas esquisitas, né? Havia um decreto da parte de Deus que estava dizendo, eles ainda não sabiam, mas que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, 7 anos de fome. Não é verdade? Você conhecendo a história, o sonho que incomodou o faraó foi, ele sonhou com vacas magras, raquíticas, que devoraram vacas gordas no sonho dele, mas ao devorar as vacas gordas, as magras continuavam magras. E sonhou também novamente que dizia a mesma coisa, espigas de milho mirradas, queimadas, feias, que devoravam espigas de milho graúdas, bonitas, mas ao devorar as espigas graúdas, continuavam as magras, as feias com o mesmo aspecto. Ok, você já sabe a história, o sonho era esse, mas para resumir, nenhum mago, nenhum homem do Egito conseguia responder o que significava isso, ninguém conseguia decifrar, mas o homem de Deus chamado José, ele foi destinado por Deus para trazer a interpretação. Mas eu queria que você entendesse, José, ele deu a interpretação que significavam 7 anos de fartura e 7 anos de fome, ok? Mas José, ele não só interpretou o sonho, José, ele conseguiu pensar décadas à frente dele. Olha só o que José pensou, olha comigo, Gênesis capítulo 41, verso de 33 ao 36. Olha o que a Bíblia diz. José, interpretando o sonho, ele diz então para o faraó, agora pois, faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio, encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto, pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Estes administradores
devia juntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem do faraó, para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra, para abastecer o quê? A terra, nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Olha isso aqui, irmãos. Essa estratégia que José propôs ao faraó salvaria não apenas o Egito, mas salvaria toda a terra da época. Preste atenção nisso aqui, queridos. Deus deu a interpretação do sonho para José, sim, mas a visão estratégica, a visão de futuro, a maneira como José pensou à sua frente, transformou a nação do Egito. O Egito antigo se tornou por causa disto aqui, porque José pensou à frente dele, porque José teve um plano à frente dele. A nação do Egito se tornou a nação mais poderosa da antiguidade, a nação mais poderosa da terra. Olha a importância disso, querido. E aí vem a palavra de Deus e completa isso dizendo, Provérbios capítulo 21, versículo 5, onde a palavra de Deus diz assim, que os planos bem elaborados levam a... Leia comigo. Os planos bem elaborados levam a... Mas o apressado sempre acaba na... Perguntei para o irmão, você está indo em direção à miséria ou em direção à fartura? Como é que você está? Sabe, irmãos, que privilégio, abre o seu coração, que privilégio Deus está te dando hoje. Que privilégio Deus está te dando hoje, nos dando hoje de nos alertar, nos instruir com relação a este assunto aqui. Deus está nos alertando, querido, algumas coisas. Deus está nos alertando para aprendermos a decidir a nossa vida e o nosso futuro antes que Ele chegue. Deus está nos ensinando e nos instruindo a antecipar as coisas antes que elas venham. Deus está dizendo para nós, nos alertando a não decidir as coisas apenas no momento em que elas aparecem diante de nós. Nós não podemos levar a nossa vida assim, decidirmos, tomarmos decisões só quando as coisas aparecem, só quando as dificuldades aparecem, quando as situações de decisão aparecem. Em outras palavras, o Espírito Santo está nos falando, traga para o hoje aquilo que vai acontecer com você amanhã. Traga para o hoje a realidade do teu sucesso de amanhã. Traga para o hoje a solução dos problemas que você ainda vai ter amanhã. Pastor, como assim? Sabe o que a palavra de Deus está falando? Traga para o hoje aquilo que vai acontecer daqui a 2 anos com você. Traga para o hoje aquilo que você vai fazer daqui a 5 anos. Traga para o hoje aquilo que vai acontecer daqui a 10 anos. Como você está levando a sua vida, irmão? Você não sabe onde vai chegar, talvez nem ao final deste ano. O que você vai fazer daqui a 5 anos na sua vida? Qual o plano de paz, de prosperidade, de crescimento que você tem para daqui a 2 anos? A palavra de Deus está te advertindo hoje. Comece a pensar à sua frente. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Sabe, irmão, a gente precisa entender, isso com certeza, se você começar a pensar à sua frente, isso com certeza vai te levar a viver uma vida transbordante e extraordinária. Quantos aqui querem uma vida transbordante, uma vida extraordinária? Eu profetizo sobre a sua vida, que os anos que virão, os melhores anos não estão no teu passado, os melhores anos estão à sua frente, e eles serão antecipados e construídos para a glória de Deus. Você não vai deixar o diabo roubar nada daquilo que Deus tem para te dar, em nome de Jesus. Sabe, irmão, a gente vê essa questão de pensarmos além do nosso tempo, como isso funciona, como isso engrandece, como isso traz bênção. A gente vê isso na vida de Daniel. Daniel foi um jovem hebreu que foi levado cativo para a Babilônia. Um jovem, querido, que ele foi selecionado para ser um dos homens de confiança do rei da Babilônia. Um cara selecionado, um menino de apenas 17 anos aproximadamente. Um jovenzinho. Mas esse jovenzinho teve uma oportunidade de fazer parte da corte, de fazer parte do melhor. Daniel não ia viver em qualquer lugar. Daniel não ia comer qualquer comida. Daniel não ia ter qualquer tipo de privilégio. Ele estava na corte do rei, do homem mais poderoso da terra. E sabe, irmãos, este homem, diante da oportunidade de desfrutar de tudo isso que o reino poderia oferecer para ele, sabe o que Daniel fez? Ele propositalmente decidiu não se contaminar com aquilo que o rei estava propondo.
Ele sabia que para desfrutar de tudo aquilo, ele precisaria pecar contra o seu Deus, ele precisaria infringir as leis do seu Deus, ele precisaria quebrar os princípios de Deus. E a Bíblia mostra esse jovem fazendo o seguinte, pensando à sua frente. Sabe o que ele fez? Antecipou as consequências das suas escolhas. Daniel antecipou as consequências das escolhas. Olha só isso, Daniel capítulo 1, versículo 8, a parte A. Olha o que a Bíblia diz, que no meio de todo este cenário, diante de tudo aquilo que ele podia fazer, tudo que ele poderia ter, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Amado, quando você olha para um versículo como esse, um jovem de apenas 17 anos, quando ele tomou essa decisão, ele tomou uma decisão de honrar a Deus em primeiro lugar na sua vida desde cedo. Ele tomou a decisão de dizer, eu não vou me contaminar. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos, porque os jovens dos nossos dias não são treinados, não são discipulados, não são ensinados a pensar à frente do seu tempo. Sabe o que acontece com eles? Eles vão para a faculdade totalmente despreparados para aquilo que iriam encontrar lá. Eles vão despreparados para aquilo que estava à sua frente. Eles deveriam, e esta casa está preocupada com isso, treinar os nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, para que quando eles forem para a faculdade, eles vão para lá sabendo quem está à frente deles, que tem ideologias à frente deles, que tem professores que não vão falar do evangelho na sala de aula, que tem homens e mulheres que vão querer tirá-los do evangelho, mas homens e mulheres mais novos, jovens, que se propõem antecipadamente a dizer, eu vou servir ao Senhor todos os dias da minha vida. Sabe o que vai acontecer? Ele entra na faculdade e sai dela melhor ainda no seu relacionamento com Deus. Mas sabe o que acontece com o jovem que não pensa à sua frente? A faculdade o faz desviar do Senhor. E por quê? Porque ele não pensou antecipadamente em servir a Deus antes de entrar na faculdade. Não pensou, é um homem e uma mulher de Deus que está entrando aqui na faculdade. Não é apenas uma pessoa comum. E sabe, gente, aonde isso aqui levou Daniel? Essa decisão, sabe aonde levou Daniel? Ao capítulo 6, Daniel capítulo 6, onde esse homem agora, com 17 anos, toma essa decisão. E agora no capítulo 6, com cerca de 80 anos de idade, 80 anos de idade. Olha só o que se fala a respeito dele. Daniel capítulo 6, versos 3 e 4, diz assim, então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes ali, governadores, ministros, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma. Por quê? Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Eu estou falando de um jovem que decidiu aos 17 anos não se contaminar, não errar, se manter íntegro, e agora com mais de 80 anos de idade olhavam para a administração dele, para a gestão dele, e não conseguiam encontrar falta de integridade, não conseguiam encontrar nada de errado. Meu Deus do céu, este Daniel está ensinando um princípio com a sua vida para nós. Pequenas concessões hoje nos levam a grandes desvios amanhã. Pequenas concessões hoje vão te levar a desvios enormes amanhã. Mas uma vida de obediência e temor a Deus hoje, aleluia, te levará a uma transbordante colheita amanhã em todas as áreas da sua vida. E eu profetizo que haja temor na tua vida, que haja temor na tua casa, que haja temor, querido, no teu ministério, no teu chamado, para que o melhor de Deus te alcance e não o pior. Alguém recebe essa palavra em nome de Jesus? A Bíblia diz que o reinado, a história conta que passaram-se 4 reis sobre a gestão de Daniel. 4 reis, o reinado, o império ia trocando de rei, mas Daniel continuava permanecendo honrado diante de cada um deles. Meu Deus do céu, Deus sustentava Daniel. Por quê? Porque tomar a decisão antecipada, pensar além do agora, vai te levar a ter toda uma vida abundante. Ah, irmãos, tomar decisões antecipadas vão gerar um futuro abençoado para a tua vida. Você quer ser transbordante, sim ou não? Quem quer ser transbordante aí?
Então, quem quer ser? Levanta a mão. Então fala para quem levantou a mão aí. É só pensar à sua frente. É só pensar além do agora. Começa a pensar além do agora. Pensa comigo aqui. Você está feliz com a vida que você está levando? Você está feliz com a vida que tem levado? Está feliz com o salário que ganha? Está feliz com o casamento que tem? Está feliz com as emoções que tem? Está feliz? Está satisfeito? Você está satisfeito com a qualidade de vida que você tem? A questão é que não é a vida que você, não é a vida, querido, não é a vida que está te levando. É você que está levando a vida assim. Você que está levando a vida desse jeito. É você que está construindo esses resultados. As mudanças necessárias para que o teu futuro seja incrível, elas estão aí na sua mão. O seu casamento pode ser extraordinário, mas está na tua mão. Tua carreira pode ser extraordinária, mas está na tua mão. E você precisa compreender essa verdade, e geralmente nós temos um problema, porque nós não somos bons em tomar decisões, irmãos. Nós não somos. A maioria de nós é um fracasso para tomar decisão. Por que eu estou falando isso? Porque nós tomamos decisões influenciadas por outros. Compra porque o outro comprou, faz porque o outro fez, ingressa porque o outro ingressou, vai porque o outro foi. A gente é assim, influenciado pelos outros. A gente toma decisão sem pensar, geralmente pelas nossas emoções. Compra pela emoção, decide pela emoção, se mete em algumas coisas pela emoção e depois dá tudo errado. A gente toma decisões impulsivas, de forma precipitada. Então, se eu não aprender a decidir da forma correta, eu não serei uma pessoa transbordante, irmão. E aí eu preciso entender uma coisa, que se eu não aprender a antecipar determinadas situações, eu vou repetir, se eu não aprender a antecipar determinadas situações e deixar para decidir só na hora que as situações aparecem diante de mim, a probabilidade de eu errar nessa decisão é gigante. É enorme. Então eu preciso antecipar as decisões antes que as coisas aconteçam. Então digamos que você quer ser uma pessoa, vamos pensar aqui comigo, digamos que você quer ser uma pessoa que quer viver mais e melhor. Tem alguém que quer viver mais e melhor aí? Ih, tem alguns que querem morrer, gente, olha só. Irmão, você quer que eu ore por você? Nós já vamos orar para Deus levar, aleluia. Quem quer viver mais? Quem quer viver mais? Agora quem quer viver mais e melhor? Eita, agora sim. Então digamos que você é essa pessoa. Digamos que você é essa pessoa. E você decide fazer dieta. Campo minado, hein? Eita, glória. Estou num campo minado aqui. E aí você decide assim, eu quero viver mais e melhor. Então eu vou parar de comer açúcar. Vou parar com esse negócio. Eu vou emagrecer. E aí vem o pastor abençoado e coloca um pudim de leite na tua frente. Que pudinzão de... Quem gosta de pudim de leite aí, irmão? Eu sou intolerante à lactose. Então não é com você, ô abençoado. Né? Coloca um pudim de leite na tua frente. Agora, se eu colocar um pudinzão de leite na tua frente, o que te impede de comer a metade dele de uma vez, irmão? O que te impede? Tem uns irmãos, tem umas caras de crente, melhor, não é comigo não. Ah, irmão, fala sério. O que te impede de você comer o pudim a metade de uma vez só? Apenas uma coisa. O fato de você ter decidido antes que quando te oferecessem o pudim, você não ia comer. Sim ou não? Apenas ter decidido antes. Se você não tivesse decidido antes, você ia encarar o pudim com toda certeza. E aqui tem uma formulazinha, você precisa prestar atenção. Significa que se você não tivesse decidido antes, na hora que aparecesse, você ia decidir errado. Sim ou não? Mas aí, e se você tem uma empresa? E num certo tempo, você está apertado. As coisas não estão boas, as vendas não estão legais, a crise pegou, o governo não sei o quê, o imposto não sei o quê, e aí te fazem uma proposta que ela não é lícita, ela não é legal. Só que ninguém está sabendo, é só você e a pessoa que sabe da proposta. E aí, né, o que é que vai fazer você dizer não para essa proposta? Se você está apertado, e aquilo ali, tem uns até que falam assim, meu Deus, Deus abriu uma porta, é uns miseráveis mesmo. O que vai te fazer não aceitar, querido? Só uma coisa, o fato de ter decidido antes que os seus negócios seriam íntegros sempre diante de Deus. Apenas uma coisa vai te desviar de não entrar na propina, de não entrar na sonegação, de não entrar no lugar errado. É você ter decidido, quando você abriu a empresa, dizer assim, esta empresa é para servir ao Senhor, para honrar o Senhor, e aqui honraremos os princípios de Deus sempre. Se você não disser isso antes, talvez você seja pego na hora que a proposta chegar para você.
E é por isso, irmãos, que aqui esta casa, ela tem propósitos claros e definidos para as coisas, desde que nós começamos como igreja. E é por isso que esta igreja aqui é uma igreja que aprendeu a pensar à sua frente. E é por isso que você precisa saber que nós decidimos coisas antecipadamente. Nós decidimos antecipadamente a como nos portar na hora da eleição, na hora da política. Nós decidimos isso há muitos anos atrás, antecipadamente, quando as eleições chegassem, o que faríamos. E sabe o que nós decidimos? Decidimos que as eleições vêm e as eleições vão, mas a igreja fica. E a igreja fica bem, diante das propostas tentadoras que nós recebemos, irmãos. Agora eles não fazem mais as propostas, acho que já conheceram a gente. Mas diante de propostas, de oportunidades do fácil, mas que não eram corretas, nós tomamos a decisão há muitos anos a nossa integridade não está à venda. Nós amamos o Senhor e seguiremos a sua palavra e os seus princípios. Esta é a igreja que você frequenta. Esta é a igreja que você está aqui. Eu quero que você saiba que este ambiente que você tem, você fala, meu Deus, mas eu sinto uma presença. Ah, mas é gostoso. Ah, mas é acolhedora. Isso não é obra do acaso. Isto é obra de pensarmos antecipadamente onde queríamos chegar e que tipo de reino de Deus queríamos viver. Então é importante, querido, nós tomamos a decisão há muito tempo que aqui pecado é tratado como pecado. Aqui a gente não alisa pecado. Mas a gente também não fica esfregando na tua cara, nem condenando você. A gente te ama até o último capítulo. É assim. Nós tomamos a decisão há muito tempo, de que aqui a vara que bate no Zé, bate no doutor José também. Então significa que aqui todos somos iguais diante do Senhor, irmãos. Não interessa a sua posição aí fora, o quanto dinheiro você tem lá fora, não interessa isso para nós, interessa que aqui você é ovelha. Isso nós pensamos antecipadamente. Você já parou para pensar em algo, irmãos? O que é que está entre você? Preste atenção, o que está entre você e o seu próximo pecado? Você já parou para pensar? O que está entre você e o seu próximo pecado? Vocês ficam olhando com essa cara de crente, pecado, o que é isso, pastor? Né? Gente, o que está entre você e o fim do seu casamento? O que está entre você e a falência, a quebra da tua empresa? O que está entre você e anos de sofrimento e de lágrimas? O que está entre você e essas coisas? Sabe o que está entre você e tudo isso? Apenas uma coisa, a próxima tentação que virá sobre você. A próxima tentação. Por quê? Porque a próxima tentação, ela pode te arrebentar ou pode te posicionar. A próxima tentação, ou ela te aprova ou ela te reprova. A próxima tentação, ou ela te exalta ou ela te abate. E é por isso que você precisa pensar, mas o que pensar sobre isso? Querido, o que está à tua disposição hoje? Hoje está à tua disposição a palavra de Deus. E sabe o que a palavra de Deus diz a teu respeito? Que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, diz o Senhor. Não, arraial dos santos não vale encantamento, porque sobre a tua vida está a bênção do Senhor. Alguém aqui pode dizer, sobre a minha casa está a bênção do Senhor. Sobre a minha casa não vale encantamento. Nenhuma armadilha que o diabo preparar contra mim e a sua vida vai prosperar. Em nome de Jesus. Quem crê nessa verdade, querido? Você crê nisso? Fala aí para cantar ao seu lado. Não vai prosperar a armadilha do inimigo contra você. Não vai prosperar a armadilha do inimigo contra você. Mas para não funcionar a armadilha, sabe o que é que a palavra de Deus ensina? Como é que faz? O que é que a palavra de Deus diz a esse respeito? Mateus 26, 41. Olha só. Olha o que a palavra diz. Leiam comigo, vamos todos juntos. Vigiem. Para quê? Vigie, olhe para não cair no quê? Para não cair no quê? Agora, olha o que Tiago fala a respeito disso. Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Olha isso aqui. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Ei, irmão, você achou que você era tentado pelo capeta, né? Pelo tridente dele que ficava tentando, né? Não, irmão, o mau desejo que está onde? Onde é que está o mau desejo? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Dá uma olhadinha para o irmão e fala, Sabe aquele negócio peludo que está aí dentro, irmão? Aquele negócio cabeludão?
o próprio mau desejo, e então, olha só, sendo por este negócio ruim que está dentro de mim, arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado após ser consumado gera a morte. Olha só, cada um é tentado pelo próprio mau desejo. Irmão, tem um negócio ruim aí dentro de você. Tem um negócio mau, isso quer dizer que as coisas que estão por aí, e são erradas, preste atenção, elas encontram dentro de você uma oportunidade de se manifestar. O negócio que é ruim, que está por aí, ele encontra dentro de você, encontra o teu desejo mal, e aí se manifesta. Meu Deus do céu, encontram dentro de você uma oportunidade, isso acontece o quê? Quando a tentação encontra esse desejo, e aí encontrou a nossa fraqueza. Quando a tentação encontra a nossa fraqueza, vai gerar o pecado. Pastor, como assim? O encontro desse desejo que já está aqui dentro, com a fraqueza que eu tenho, gera em mim o pecado. E o pecado é o negócio que vai roubar você. O pecado vai destruir você. O pecado é algo que Deus não quer para você. O pecado é algo que vai afetar você em todas as áreas. Vai afetar relacionamento, vai afetar finança. E Deus quer te livrar disso. E é por isso que eu preciso pensar à minha frente. Você quer ser destruído ou você quer ser abundante? Ok, mas o pecado vai encontrar um mau desejo que está dentro de você e a gente precisa lutar contra isso. Como? Pensando à nossa frente. Aí, segura na cadeira, porque eu preciso pensar à frente na minha vida espiritual. Diga assim, pensar à frente na minha vida espiritual. Irmão, é por isso que a gente, como homem de Deus, fica aqui insistindo. Tenha uma vida espiritual consistente, meu irmão. O que eu quero dizer? Quem é você na sua vida com Deus? Você é aquele que só apaga incêndios? Ou seja, você é aquele que só ora quando chegou o problema? É assim? Você só ora quando chegou a doença? Você só ora quando chegou o desemprego? Você só ora, ou seja, você só ora pela sua saúde quando chegou a doença? Você só ora pelo seu trabalho quando chegou o desemprego? Você só ora pelo seu casamento quando tem um BO nele? Não, você precisa entender, é aqui que mora o problema. Você tem a Bíblia, mas muitos não leem a Bíblia, irmão. E aí, por você não ler a Bíblia, você não sabe o que fazer para pensar à frente dos seus dias, para se prevenir com aquilo que pode vir sobre você. Porque Jesus, ele deixou bem escondido isso, né? O que ele falou? No mundo vocês terão aflições. Falou ou não falou? E se Jesus falou que a gente ia ter aflições, que tal você começar a orar, Jesus, me ajuda a antecipar toda a aflição que vai chegar na minha vida, para que eu esteja preparado para quando ela chegar. Sabe, irmão, e aí é o seguinte, você tem a Bíblia, mas não lê. Você tem a sala de oração aqui, terça e quinta na madruga, mas não vejo seu rostinho bonito aqui orando. Não vejo. Tem terça profética, aleluia, mas você não aparece, não vale cutucar a costela do irmão. Você não aparece na terça profética. Eu não sei porque cargas d'água você não aparece aqui, você está em casa, mas você não aparece. E aí tem célula, você também não frequenta direito. Ô irmão, me ajuda a te ajudar em nome de Jesus. Por quê? Porque se você não fortalecer o seu espírito para as batalhas futuras que virão, quando essas batalhas chegarem, elas vão te encontrar fraco e desprotegido. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Por que você vem no culto? Por que você vai na célula? Por que você vem na oração? Por que você vem na terça profética? É para que você seja fortalecido, instruído, para que quando o dia mal chegar, você está forte e não seja vencido. É para isso. Então, querido, decida fortalecer o teu espírito hoje, em nome de Jesus. Decida fortalecer hoje. Começo hoje a fortalecer o meu espírito. Decida começar a ler a sua Bíblia logo, para aprender o que eu preciso fazer. Está na tua Bíblia o que você precisa fazer. Então, querido, eu sempre aprendi uma coisa. Eu preciso tomar a decisão de vencer a tentação hoje. Diga, vencer hoje. É para vencer hoje. Você não vai vencer ela na próxima vez que ela chegar, você vai vencer agora. Então, querido, você vai vencer a tentação hoje. Você vai, querido, resistir a este pecado na sua vida hoje. Porque se você não se consagrar hoje, não se voltar para Deus hoje, a tentação do futuro vai destruir sua vida. Ela vai destruir, não vai existir você vencer a tentação hoje, não vai ter pecado ali na frente para que você tenha a vida destruída. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então decida hoje estar pronto para encarar a tentação. Porque quando ela chegar, a tentação não será mais um problema para você. Irmãos,
Mas como é que se vence tentação, pastor? Como é que eu antecipo isso? Olha lá, Mateus 26, 41. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 26, 41. Vamos juntos? Vigiem e orem para que não caiam em... O espírito, na verdade, está, mas a carne é... Preste atenção. Vigiem e orem. Orar é fundamental, mas vigiar, olha para mim, vigiar está relacionado a como eu penso à frente. E, amado, vou te falar uma coisa, que nem na minha fase de junior, de criança, de adolescente, de jovem, os meus pastores me ensinaram isso aqui. Eles nunca ensinaram isso para mim. Você precisa entender que vigiar é estabelecer limites necessários para eu não pecar. Vigiar é antecipadamente estabelecer limites para que eu não peque. Amém? Só que depois que você estabelecer os limites, você vai passar bem longe deles. Sabe qual é o problema? Que as pessoas estabelecem os limites, mas ficam brincando com eles. Eu sei qual é o meu limite, mas quando você sabe o seu limite, você deve passar muito longe desse limite, irmão. E por que eu estou falando isso para você? Porque você tem o poder de eliminar as tragédias do teu futuro, decidindo estabelecer hoje limites para a tua caminhada. Parece que você não está aqui. Eu estou falando que as tragédias que virão na sua vida, a falência nas tuas finanças, os BO no casamento, podem ser decididos aqui e agora, se você decidir antecipadamente estabelecer limites claros para caminhar a partir do ano de 2025. Fala aí para quem está ao seu lado, limites claros. Limites claros. Sabe, querido, e você precisa compreender uma coisa, os limites claros foi uma coisa que Sansão não estabeleceu para ele. Sansão não decidiu estabelecer os limites. Ele tinha os limites, mas pelo contrário, ele brincou com os limites que não deveria brincar. Ele brincou com a presença de Deus, estava sobre ele. E o fim de Sansão você conhece muito bem. E tem muita gente brincando com os limites. Tem muita gente brincando com algumas coisas. E eu disse pela manhã e vou repetir para você. Quem tem medo de água não morre afogado. É verdade ou não é? Porque quem tem medo de água não testa o seu limite. Quem tem problema com imoralidade não testa o seu limite. Quem tem problema com dinheiro não testa o seu limite. Quem tem problema com vício não testa o seu limite. Quem tem problema com integridade não testa o seu limite. E aí, meu irmão, tem muita gente brincando com os limites. E em nome de Jesus, eu preciso ser pastor para você. E vai olhando para mim e sorrindo. Em nome de Jesus, corta essa conversinha que você começou no direct e não deveria ter começado. Corta, urgente. Corta já, corta. Você não deveria ter respondido, não deveria ter aceito. Mas você aceitou. Eu vou falar de novo. Corta o álcool da tua casa 100%. Por que eu estou falando isso? Porque você não está percebendo que os teus filhos estão assistindo você beber. Ah, mas eu sei beber, eu só bebo socialmente. Acontece que teu filho não sabe. E os maiores alcoólatras que eu já conheci na minha vida, queridos, eles começaram aprendendo a beber com pai e mãe em casa. Então, se você não quer colocar um limite para você, porque você é o madurão, o bonzão, pensa à sua frente e faz pelos teus filhos. Tira essa porcaria da tua casa. Urgente. Tira essa porcaria de lá, porque os teus filhos estão enxergando você. Eles estão vendo você beber. Ah, mas é só um pouquinho. Não interessa o quanto que é. É o que é. Sabe, irmãos, faz um propósito em nome de Jesus, de ficar aí uns 15 dias sem rede social. Faz esse propósito em nome de Jesus. Porque, meu Deus do céu, ninguém mais, sabe, você devia estabelecer um negócio na sua casa. Ninguém traz celular para cima da mesa. Quando a gente estiver comendo, ninguém traz celular para a mesa. Porque tem uns caras que é o seguinte, ele está comendo aqui com a cara no celular. Põe o celular na frente assim, ó. E fica comendo com a cara no celular. Meu Deus do céu. Gente, você não está sabendo colocar limite nisso. Tem pessoas da sua casa que querem falar com você, mas elas não podem falar com você, porque quando topa com você, você está com a cara no celular. Tem pessoa que entra no quarto para falar com você, você está com a cara no celular. Você vai dirigir, você entra no carro, você está com a cara no celular. Meu Deus do céu. E aí, querido, você precisa entender isso, você precisa estabelecer um limite. Estabelece um limite. Você está perdendo o relacionamento com os teus filhos, está perdendo de trocar uma ideia maravilhosa com a tua esposa, está deixando talvez até, querido, de ter um avivamento abençoado, porque tua cara está enfiada no celular.
E aí eu vou falar mais para você. Para, querido, em nome de Jesus. Tem uns aí que até estão fazendo direitinho, mas tem uns aí que estão tomando tudo quanto é porcaria para emagrecer. Toma tudo quanto é porcaria para emagrecer, aí fica reclamando, eu estou passando tão mal. Claro que está passando mal. Que é o caminho mais curto. Por que você não pega o caminho direito e fechar essa bocona sua e começar a fazer uma atividade física? Ai, pastor. E tem uns caras aí, uns bonzão, que eles estão aplicando o que não deveria aplicar e daqui 5, 6 anos não produz mais o que está aplicando. Aí sabe o que vai acontecer? Vai vir aqui no gabinete do pastorzão para salvar teu casamento. Só que aí o que vai salvar, irmão? Você não produz mais, miserável. Sabe, irmãos, então pensa além do agora, pensa à sua frente, em nome de Jesus, olha para mim, aprende a calcular o custo das tuas decisões de hoje, aprende a calcular o custo das coisas, fala para quem está ao seu lado aí, eu sei que já está bravo comigo, mas não tem problema, fala para quem está do seu lado, aprende a calcular o custo, aprende a calcular o custo, e quando você calcula o custo, você tem um resultado, não tem? Faz o seguinte, amplia o custo 200 vezes na tua cara, assim, ó. Olha o custo do pecado, olha o custo de não ter antecipado, olha o custo de não ter pensado, olha o custo de não ter economizado, olha o custo de não ter conversado, olha o custo de não ter planejado, olha o custo desse troço aqui. Coloca isso na tua cara, irmão, estampado aí, sabe? E foi isso aqui que eu estou falando para você, que Davi não fez. Foi isso que ele não fez. O abençoado Davi, ele não projetou o cenário que esperava ele, ok? Quando ele levou a mulher do outro homem para a cama, ele não projetou o cenário. Ele não pensou à frente dele o que poderia acontecer. Davi não pensou que podia dar ruim. Davi não pensou que a Betseba podia ficar grávida. Davi não pensou que a Betseba ficando grávida, os filhos dele iam passar mal vexame com os filhos eram para ele. Que pouca vergonha, hein, para o rei de Israel tendo uma... Tá aí, ó, passando vergonha. Imagina como é que caiu o castelinho dos filhos de Davi. Você sabe a história. Davi, ele não pensou, gente, que todo mundo de Israel ia ficar sabendo que ele era um camarada que pegava a mulher do outro. Davi não pensou, ele não pensou que precisaria assassinar um homem bom. Davi não projetou as desgraças que ia acontecer com ele, irmão, por isso que ele fez. Você acha que o Davi, na hora que ele olhou na Betseba tomando banho, se ele tivesse antecipado, falou, rapaz, sai que é laço. Deus me livre, esse negócio aí vai dar ruim. Porque José antecipou. José, a mulher do Potifar, e a mulher do Potifar não devia ser das mais feias, irmão. Ela chegou no cara e falou assim, ei, eu quero ser Zezinho. O Zezinho fala, longe de mim, sai Satanás. Longe de mim pecar contra o meu Deus. José se posicionou porque ele disse, longe de mim pecar contra Deus, porque pecado contra Deus vai dar ruim. Mas o Davi não. Davi não antecipou. Então eu queria que você pensasse nisso, calcula o custo. Pensa à sua frente. Vou chamar os músicos para eu bater mais forte no C, e você não sentir. Vem, músicos, vem, rápido, rapaz, é rápido. Efésios capítulo 5, verso 25. Olha para esse versículo aqui, irmãos. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Preste atenção numa coisa aqui, irmãos. O Espírito Santo está te chamando a atenção para que você pense à sua frente. Comece a pensar nos anos que vêm. Comece a pensar nos projetos que você tem. Comece a pensar em como construir as coisas. E aí, por que eu li este versículo? Porque hoje a minha esposa, como eu disse, ela está lá no Nordeste, ministrando um seminário abençoado. Ontem ministrou para 170 mulheres lá em Juazeiro. Uma bênção, foi maravilhoso. Com um time formado com irmãs dessa casa, para lá, glória a Deus, as irmãs estão lá, né, trabalhando, abençoando. A minha esposa é uma líder forte, irmãos? Será? É uma líder forte, minha esposa? É uma mulher de Deus? É uma mulher que começou depois de alguns anos. Algumas coisas na vida dela, mas a minha esposa tem 2 faculdades. Já começou mais velhinha. Minha esposa tem uma liderança incrível. Minha esposa carrega uma palavra de Deus extraordinária e quem ouve sabe. Ela que devia estar pregando aqui, não é eu, aleluia.
Mas, e agora, gente? Para completar, minha esposa é escritora também. Eu falo lá em casa, alguém tinha que dar certo. Eu falo lá em casa, alguém tinha que dar certo nessa casa. Glória a Deus, né, Gabriel? Alguém deu certo lá. Eita, glória. Agora, sabe o que acontece sobre a vida da minha esposa? Eu creio que isso é só o começo na vida dela. Eu creio que Deus vai fazer muito mais, que Deus vai acrescentar muito mais. Glória a Deus, começou a música. Mas a Cibele é tudo isso hoje por causa de duas coisas. A Cibele é tudo isso hoje e ainda mais por causa de duas coisas. Primeiro, por causa do Deus que ela serve. E depois, por causa do marido que ela tem. Vou repetir, por causa do Deus que ela serve e do marido que tem. Eu queria que você soubesse uma coisa, irmãos. Eu abri mão de muita coisa no meu ministério para investir no ministério dela. Irmãos, em Curitiba, Deus já tinha me levado numa envergadura gigante. Eu já era um líder muito bem influente, com muita influência, muito bem posicionado, já aos 22 anos de idade em Curitiba. Deus abria portas maravilhosas, incríveis para mim, sabe? Mas quando o Senhor me trouxe para cá e algumas portas estavam abertas, o Senhor falou: fecha todas essas portas e se concentra na tua casa. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu ajudei a minha esposa. Minha esposa, ela estava lá atrás. Eu me via no ministério assim e me via ela lá, ó. E eu falei: não. Eu pensei à minha frente, eu falo: eu não quero esse tipo de esposa. Eu quero uma esposa que seja uma pastora, eu quero uma esposa que seja uma líder, eu quero uma esposa que seja uma conselheira de mulheres, eu quero uma esposa que seja mãe de verdade para os meus filhos, eu quero uma esposa abençoada em caminho do meu lado e juntos chegaremos ao melhor que Deus tem. Mas eu tive que pensar assim, e eu ajudei a trabalhar nas emoções da minha esposa, irmãos, que eram extremamente disfuncionais. Eu ajudei a trabalhar nas emoções dela, trabalhei em algumas crenças limitantes que ela tinha, e hoje o resultado que todos veem é fruto de uma decisão que eu tomei lá atrás de dizer: eu não vou pensar só em mim, eu vou pensar na minha esposa. E foi, cadê o versículo que eu pedi por último aí? E o versículo diz, aquilo que está lá: maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. E sabe o que Cristo fez pela igreja? Cristo se sacrificou pela igreja. E é por isso que um homem de verdade pensa à sua frente no seu casamento e se sacrifica, e trabalha, e se esgota, e faz tudo o que pode para pensando na sua esposa e nos seus filhos. Eu preciso que você entenda uma coisa: homem que está aqui, mulher que está aqui, para de pensar só em você. Pense à frente de você, pense na sua família, pense no seu marido, pense nos seus filhos. Pense. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, sabe o que diz? Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão aonde? No teu coração. As palavras de Deus estão no seu coração. Mas sabe para que elas estão no seu coração? Próximo versículo: você as inculcará nos seus filhos. É por isso que está no teu coração, é por isso que Deus te permitiu ter. Inculca essas palavras nos teus filhos, e delas você falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Pais que estão aqui, vocês devem aprender a andar à frente pelos seus filhos. Com muito carinho eu te falo uma coisa: eu poderia, querido, ter escolhido um caminho ministerial de viajar pregando em conferências. Eu poderia ter escolhido um caminho ministerial de ter um ministério super mega influente, queridos. Eu tinha convite para pregar fora todo fim de semana. E sabe o que aconteceu? Eu escolhi não viajar e ficar na minha casa. Sabe para quê? Para acompanhar o desenvolvimento dos meus filhos. Eu resolvi pensar à frente. Eu falo: eu quero ganhar o mundo, eu quero ser conhecido, ou eu quero ganhar o maior patrimônio que está do meu lado, que são os meus filhos. Eu vou dizer algo para você: eu escolhi abrir mão do meu tempo. Eu não pedi para ninguém levar meus filhos na escola. Não era avô que levava meu filho na escola, não era mãe que levava meu filho na escola. Eu levava meus filhos à escola. Abri mão do meu tempo para levar todos os dias. Levava e trazia. Sabe por quê? Porque eu sabia onde meu filho estava andando, e eu sempre tinha uma oportunidade de discipular os meus filhos na ida para a escola e da volta da escola. Eu tive uma oportunidade, irmãos, uma oportunidade de discipulado. Hoje meus filhos são homens. São homens formados, estão encaminhados profissionalmente, espiritualmente.
E eu creio que os meus filhos se tornarão homens muito melhores que eu. Sabe por quê? Porque eu continuo pensando à frente deles. Eu continuo pensando além deles para abençoá-los, para que eles se tornem maiores do que eu. Os pais têm um papel fundamental na construção do futuro dos filhos. Os pais têm um papel fundamental. Queridos, são os pais que são os mentores dos filhos. São os pais que são os instrutores dos filhos. São os pais que são os professores dos filhos. Os pais são aqueles que antecipam o futuro para os filhos, irmãos. Por quê? Porque você, como pai, você já passou por onde ele vai passar. Você já sabe aonde ele não deve entrar. Você já sabe aonde ele não deve ir. Você já sabe com o que ele não deve fazer, porque você já passou por lá. Então você pode antecipar o futuro e mostrar o custo para ele. Dá uma olhada no custo disso aqui, se você for por esse caminho. Uma coisa que eu sempre fiz para os meus filhos foi: olha o custo disso. Olha quanto vai te custar se você tomar essa direção. Olha quanto vai custar se você for por esse outro caminho. Você, como pai ou mãe, já passou onde eles vão passar. Então você tem plenas condições de mostrar o que está à frente deles. Amém ou não amém? Irmãos, o que está esperando? Os pais devem orientar os filhos na escolha da profissão. Olha o que eu estou te falando. Não é para você escolher a profissão do seu filho. Não é para você fazer isso. Você não tem o direito de ficar escolhendo o que ele vai fazer da vida, não. Quem vai escolher é ele. Mas você vai orientar, você vai vocacionar, você vai incentivar, você vai instruir, você vai mostrar caminhos, você vai descobrir as habilidades do seu filho e vai influenciá-lo para que ele se desenvolva naquilo que ele tem propósito, vocação e chamado. Falar uma coisa, irmão. É pai e mãe que ensina a filho a escolher marido. É pai e mãe que ensina a filho a escolher esposa. É pai e mãe que faz isso. A gente ensina o filho a como tomar decisão. A gente ensina o filho o perfil da pessoa que precisa escolher. A gente ensina o filho os critérios que precisa ter para namorar. É a gente que mostra, a gente que ensina de acordo com a palavra de Deus. Querido, eu oro pelas minhas noras há muito tempo. Quando esses meninos tinham 2, 3 aninhos, eu já comecei a orar pelas minhas noras. Comecei a orar por elas, dizendo: Senhor, coloca uma mulher de Deus na vida dos meus filhos. Prepara uma mulher segundo o teu coração para a vida dos meus filhos. Então eu vou dizer uma coisa: eu não esperei o meu filho fazer uma decisão errada, tomar uma decisão errada, quebrar o nariz dele, pecar. Não, eu resolvi orar por ele antecipadamente, pensando à minha frente, dizendo: o Senhor vai preparar o melhor, porque tem um pai orando aqui, tem uma mãe orando. Ajuda seus filhos, irmãos. Ajuda os seus filhos a pensarem à frente deles. Ajuda ele a pensar nas finanças. Ajuda ele a pensar na moralidade. É por isso que agora você deve procurar instrução. Pastor, não sei como fazer, não tenho a menor ideia de como fazer isso com meus filhos. Procura ajuda. Vai ler livros. Conversa com seus líderes, procura profissionais. Mas em nome de Jesus, pense à frente da sua família. Ah, pastor, não aguento mais esse marido. Você não aguenta? Porque você não soube escolher lá atrás. Alguém não te ajudou a escolher? Deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou só te falar assim: chupa essa manga, não. Sabe o que você vai fazer? Você vai começar a orar ao Senhor: Senhor, o Senhor vai colocar pessoas, o Senhor vai colocar instrutores, o Senhor vai colocar mentores, o Senhor vai colocar ajuda, o Senhor vai colocar líderes. O próprio Deus vai tocar na vida desse homem. Começa a orar por ele, começa a orar por ela. Pensa à sua frente. Pensa que esses dias de relacionamento que não estão legal não serão os últimos. O melhor de Deus está por vir, em nome de Jesus. Pense à sua frente sobre a sua fé. Pense à sua frente sobre a sua fé. Sabe, irmãos, eu não sei se você tem uma promessa, uma palavra sobre algo que Deus vai fazer no futuro. Mas se Deus te falou o que você vai fazer no futuro, o que Ele tem para você, comece a se alinhar agora com aquilo que Deus falou. Por quê? Comece a se preparar agora, para que quando Deus te der isso, quando chegar o tempo, você esteja pronto para tomar posse aquilo que Deus te prometeu. Sabe por que pensarmos à frente, irmãos? Por que eu estou te falando isso? Porque Deus pensou em nós muito à frente de nós existirmos. Efésios capítulo 1, eu encerro aqui, versos 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Ei, você não está lendo, né? Antes do teu pai conhecer tua mãe, antes do teu avô conhecer tua avó, antes do teu bisavô conhecer tua bisavó, antes
da tua geração começar, antes dos teus descendentes começarem, Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deus te escolheu antes de você sonhar em nascer. Deus colocou um propósito em você antes de você sonhar em ter. Deus pensou à sua frente. Deus pensou à frente dele muito e muito e muito. Sabe por quê? Porque Deus, quando pensou em você, Deus não queria um religioso de igreja. Deus não queria alguém que seguisse religião. Deus queria filhos. E Deus pensou em você como filho. Olha o que o texto diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5, leia comigo: nos predestinou para ele. Irmãos, Deus não te predestinou para vício, Deus não te predestinou para o divórcio, Deus não te predestinou para o fracasso, para a escassez. Deus nos predestinou para ele. Para Ele, para quê? Para sermos adotados como seus filhos, aleluia. Deus preparou o melhor para você, Deus preparou o maior para você, Deus te chamou para viver o melhor desta terra. E é por isso que o Espírito Santo está dizendo para você hoje: comece a pensar à sua frente, comece a pensar nas ciladas e artimanhas que você não tem decidido sair fora delas. Pensa na próxima tentação que pode vir naquela área, e hoje se fortaleça. Hoje se fortaleça, pense à sua frente. Onde é que Deus vai estar na sua vida daqui 2 anos? Pensa à sua frente, irmão. Se Deus melhorar a tua condição financeira em 50 vezes mais, e Deus é possível para transbordar. Se você ficar muito bem abastado financeiramente nos próximos 5 anos, onde é que Deus vai estar na sua vida? Onde que Deus vai estar na sua vida? Irmão, se nos próximos 10 anos você perder uma pessoa que você ama muito, onde Deus estará na sua vida? Deixa eu dizer uma coisa: pensar à frente custa. Porque eu já pensei à minha frente. Se minha esposa não estivesse mais comigo, se meus filhos não estivessem mais comigo, onde Deus estaria no meu coração? Pense à sua frente, irmão. Onde vai estar a sua fé nos próximos 10 anos? Onde vai estar a sua fé se o cenário mudar nos próximos 3 anos? Você pode decidir hoje à noite aqui fazer dele o primeiro da sua vida. Não fazer o primeiro quando as coisas não estiverem boas. Fazer dele o primeiro como Daniel fez. Aqui e agora eu decido não me contaminar com as iguarias do rei. Hoje aqui agora eu decido ter uma casa abençoada. Hoje aqui eu decido que para o resto dos meus dias a integridade, os princípios de Deus, o temor do Senhor farão morada na minha vida. Eu decido aqui, hoje e agora, que o ingrediente indispensável para o meu futuro será a presença de Deus. Eu decido aqui agora que a presença de Deus vai ser o ingrediente. Irmãos, eu não sei você, mas eu quero que o Senhor me resgate. Eu quero que o Senhor me resgate hoje. O Senhor precisa resgatar o meu coração hoje. Não é amanhã, não é depois da manhã, é agora. É agora que o Senhor está me chamando para eu pensar na frente. Sabe o que o Senhor está falando? O Senhor está falando para você: pare de viver a sua vida de forma inconsequente. Comece a pensar no seu futuro. Comece a pensar na sua carreira. Comece a pensar na sua saúde agora. Comece a pensar nos seus filhos agora. Você que ainda não tem filhos, que maravilha, está na hora de pensar neles agora. Você que, querido, que ainda não casou, está na hora de pensar no casamento agora. Sabe o que o Espírito Santo está falando para mim e para você? Só um pouquinho, Manu. Sabe o que o Espírito Santo está falando para nós? Pense além do agora, e a sua vida vai começar a ser transbordante.